Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosíssima palavra. Deus é fiel, irmãos. Eu quero repetir, Deus é fiel, muito fiel. Vamos lá? Vamos para cima. Ele é fiel para completar a obra sobre nós, Ele é fiel para cumprir o que nos prometeu, Ele é fiel para nos tornar a família dEle e nos capacitar a ser quem nós deveremos ser. Vamos lá? Vamos para cima? Vamos continuar dando continuidade à nossa história, um passo de cada vez, mas sem parar, sabendo que é sempre à frente. Parar apenas para descansar, não parar de avançar. Vamos lá? O texto hoje, para nossa breve conversa, para nossa breve reflexão, encontra-se em Atos dos Apóstolos, o capítulo 10, quero ler do versículo 34 em diante. Vamos lá, diz assim: Então Pedro respondeu: Vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações ele aceita aquele que o temem e fazem o que é certo. Essa é a mensagem de boas novas para o povo de Israel. Há paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. Eu quero repetir: há paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Galileia, em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João proclamou. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Glória a Deus. Irmãos, essa é a pregação, o início da pregação de Pedro aqui para uma pessoa, para uma casa específica, Cornélio. A palavra diz que Deus preparou Cornélio para receber essa palavra, deu direção a ele, enviando mensageiros para que ele buscasse Pedro para ouvir justamente essa mensagem. Preparou o coração de Pedro também, porque Pedro ainda, mesmo depois de toda a caminhada em Atos 10 ali, tinha alguma religiosidade, algo que impedia ele de vivenciar esse propósito, que era um propósito de conexão de vida, a qual Deus espalharia a sua palavra por meio daquela história que estava sendo contada ali. E eu quero trazer isso para a nossa vida, esses versículos. Justamente, creio que alguns irmãos estão se conectando a novos lugares, estão se conectando a novas pessoas, vivenciando um tempo novo. E creio que se faz bastante pertinente essa mensagem nesse momento. Vamos lá? Diz assim: Então Pedro respondeu: Vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Irmãos, uma coisa, quando nós começamos a caminhar com o Senhor Jesus e pode tomar conta do nosso coração, é crer que Deus nos trata com favoritismo, por causa da sua graça, por causa do seu favor. O favor, ele é diferente do favoritismo, irmãos. O favor, ele é totalmente diferente do favoritismo. A graça de Deus, ela vem para cumprir um propósito em nossa vida. Ela vem para cumprir algo, estabelecer uma missão. E essa missão, ela está relacionada com paz, ela está relacionada com amor, ela está relacionada com caridade, ajuda ao próximo. Ela está relacionada com plantar a semente do bem. Agora, favor é bem diferente de favoritismo. Algumas pessoas creem veementemente e por terem sido atingidas alvos da bondade de Deus, que elas têm algo especial. Não nos faz especial, irmãos. Não nos faz. Nós somos preciosos e temos valor para Deus. É diferente de ser especial, de ser tratado diferente. Ninguém é tratado diferente por Deus. E ao contrário, quanto mais nós crescemos em conhecimento, mais nós devemos amar o nosso próximo e fazer o bem, porque seremos tratados com igual rigor daquilo que conhecemos e já sabemos do propósito de Deus. A palavra, ela deixa bem clara isso. Eu quero ler com vocês um versículo que está em 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 7, que mostra. Ali Moisés estava estabelecendo juízes sobre o povo, pessoas que julgariam os casos da pessoa. Olha o que ele diz no versículo 7, para essas pessoas que iam ocupar esses cargos: Agora que o temor do Senhor esteja com vocês, para que não torçam a justiça a favor de ninguém, pois o Senhor, o nosso Deus, não tolera os que cometem injustiça, e nem que façam acepção de pessoas nos julgamentos, nem que recebam presentes para julgar a favor de qualquer pessoa.
Percebe a essência da ordem? Justamente que nós não devemos usar aquilo que nos agrada, ou seja, aquilo que pode trazer um favor, usar aquilo que Deus nos deu, como por exemplo um cargo, como por exemplo algo de bom para favorecer a nossa pessoa, deixando assim que a fermentação humana tome conta daquilo que Deus estabeleceu sobre nossa vida. Não deixe, irmão, não deixe. Deus, ele não age com favoritismo, e o favor dele é disponível para todas as pessoas. O favor dele alcança a nossa vida para que, através do favor derramado sobre a nossa vida, possa alcançar outras pessoas. Essa é a essência. E Pedro continua a pregação justamente nessa linha. Ele fala: em todas as nações ele aceita aquele que o temem e que fazem o que é certo. Perceba que o temor do Senhor está sempre relacionado a toda a missão e toda a ação que ele estabelece sobre a nossa vida. O que esse versículo diz para nós, irmão? Que Deus, ele não faz acepção de pessoas, como o Moisés estava falando ali para os juízes, mas sim ele faz acepção de atitude. Aqueles que fazem o que é certo, aqueles que procedem da justiça. O versículo anterior ilustraria bem isso, mas agora eu quero trazer na Nova Aliança, do Novo Testamento, que justamente remete isso. O apóstolo Paulo, pregando à igreja de Roma, que sofria com o legalismo. E o que é o legalismo, irmão? Justamente crer que nós merecemos o favor de Deus por cumprir uma listinha de regras. E Paulo fala que nós fomos livres do poder da lei. O que é ser livre do poder da lei? É justamente ser livre do poder de se achar que é melhor porque cumpre certas exigências da palavra de Deus. Existem aqueles que se sentem melhores e aqueles que se sentem piores, justamente porque estão pecando. O poder do pecado é a condenação, aquele que coloca a pessoa lá embaixo, coloca em baixa estima. Então, esses são os dois poderes evidenciados justamente nessa palavra. E Paulo, pregando para essa igreja em Romanos 10, versículo 11, ele fala o seguinte: as escrituras nos dizem: todo aquele que crê em Deus jamais será decepcionado. Então essa é a atitude, irmão, é uma atitude de fé, uma atitude de fé em ação. E é a fé que nos mantém a sonhar, é a fé que mantém o nosso sonho vivo. E olha, a palavra fala que justamente quem crê jamais será decepcionado. Outras versões trazem iludido, outras versões falam envergonhado. E ele fala no versículo 2: pois não há diferença entre os judeus e gentios, que era justamente ali onde Paulo estava pregando para Cornélio. Cornélio era um oficial romano. Pois todos eles têm o mesmo Senhor, aquele que dá generosamente de suas riquezas a todos que lhe pedem. Então o segredo está justamente na busca. E nós estamos aqui justamente para falar para Deus, para falar para as pessoas que nós oramos e Ele nos ouviu. No versículo 13 ele fala: porque todo aquele que chamar pelo nome do Senhor será salvo. E o destino final é a salvação, meu irmão. Para nós, para nossa família, para todos que estão perto. Vivemos em um mundo corrompido. Vivemos em um corpo corrompido. Tudo aqui ao nosso lado já foi corrompido. Por isso Pedro insistia em suas pregações: salvem-se dessa geração corrompida. E a geração está falando justamente de um mundo que está totalmente corrompido. Mas fazer o que é certo mostra justamente, praticar a justiça mostra justamente que nós somos aceitos aos olhos do Senhor por esse motivo. Que nós entendemos a mensagem e o propósito final dela, que não é para o nosso bel prazer, mas sim se trata de servir, e trata-se mais do deleite dos outros. E irmãos, convenhamos, quem faz diferença na vida de alguém é algo que nós devemos trazer em questionamento. Sabe, se você tiver a oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém, irmão, faça. Você vai se sentir muito bem com isso. Logicamente, o amor próprio primeiro, irmãos, mas olha, faça a diferença na vida de uma pessoa. Isso vai trazer gratidão ao teu coração. Pedro continua falando sobre a mensagem, e agora ele vai explicar algumas definições dela. Ele fala: esta é a mensagem de boas novas para o povo de Israel. Há paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Quero destacar: Senhor de todos. Irmão, Ele é Senhor de quem crê e de quem não crê. Para quem crê, para alcançar recompensa, uma bênção. Para quem não crê, juízo.
E essa é uma verdade contida nas Escrituras. O Senhor tem o poder de julgar. Nós vemos isso quando ele seca a figueira, quando ele justamente traz ali uma sequidão a uma figueira que não cumpriu o seu propósito, se movia pela aparência, ela aparentava folhas, mas não dera fruto quando ele estava com fome. E o Senhor, ele tem fome e sede de justiças. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiças, porque serão saciados. Serão saciados. Inevitavelmente serão saciados. Agora, a aceitação dessa mensagem que ele está falando de boas novas é justamente o caminho para que promove a paz com Deus, que promove a nossa paz com Deus. Tiago 4,4 fala que é impossível ser amigo do mundo e amigo de Deus, que todo aquele que se faz amigo do mundo automaticamente se torna inimigo de Deus. E o mundo, ele tem uma mentalidade, irmão. Há uma mentalidade no mundo diferente da mentalidade cristã. A mentalidade cristã, ela vai em contramão, totalmente diferente. Por isso, às vezes, nos sentimos tão sozinhos. Por isso, às vezes, nos sentimos que não fazemos parte de tudo que está acontecendo. Por isso, muitas vezes, nos sentimos pressionados, nos sentimos injustiçados. Mas, irmão, irmã, eu quero falar algo para você. Tenha paz com Deus. Se você estiver em paz com Deus, sabe, tudo lhe irá bem. Olha, João 14, versículo 27, o próprio Senhor Jesus dizendo, logo depois ali de falar que vai vir Consolador, e o Consolador fala daquele que o nosso consolo está em Deus, irmãos, nas recompensas, nas promessas, na salvação que ele prometeu para nós por meio dos outros. Mas no versículo 27 ele fala assim, ó, eu lhes digo essas coisas para que em mim tenhais paz, não como o mundo a dá, mas como eu vulo a dou. E o que ele quis dizer, irmão? Que nós teríamos aflições, nós teríamos dificuldade, que o mundo pode oferecer uma paz por meio do pecado, uma paz por meio de uma distração que é temporária, uma paz por meio de algo que não vai trazer retorno de eternidade para nós, mas que nele nós tenhamos paz, mesmo em meio à guerra. E esse é o Consolador, o Espírito que habita em nós. E nós só podemos ter paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. É por meio de Jesus que nós temos paz com Deus. E a paz, ela começa a ser o indício do nosso caminhar. Às vezes nós vamos caminhar por algum caminho. Paulo fala, seja a paz o seu arbítrio, ou seja, nós vamos caminhar por meio de algum lugar e nós sentimos uma falta de paz tremenda. É Deus falando, não vai por aí. É Deus dizendo para nosso coração, não é isso que eu tenho para você. E eu sei que o processo de transformação não é fácil, irmãos, e aqui vai começar. E eu quero introduzir já esse assunto, porque toda mudança, ela é muito difícil, mas quando nós colhemos os resultados dessa mudança, nós nos transformamos e nós começamos a ver, nós começamos a ficar viciados em mudar nós mesmos, e nós vemos que esse é um processo contínuo. Então, quando você se deparar, meu irmão, quando você se deparar, minha irmã, é agora ou nunca, e todos nós vamos nos deparar, eu quero incentivar você, vá, sabe, tenha coragem para tomar a decisão de partir no oceano de propósito que Deus colocou diante da sua vida, porque ali serão infindáveis as recompensas, e principalmente com relação a você mesmo, com você próprio, porque nesse caminho o Senhor, Ele te conduzirá, te pegará pela mão e você terá a paz que a sua alma tanto necessita no meio desse mundo atribulado que não oferece até uma paz temporária. Lembre-se sempre, irmão, lembre-se sempre, minha irmã, sabe, o processo é temporário, mas a promessa, ela é eterna. E hoje que nós vivemos é justamente o processo que nós precisamos para viver as boas promessas do Senhor. John Wesley tem uma palavra que fala, a conversão tira o mundo, tira o cristão do mundo, mas a santificação, ela tira o mundo de dentro do cristão. Foi justamente o que os israelitas viveram, passando pelo deserto. Sim, passando pelo deserto, Deus os libertou, mas isso não quis dizer que o Egito não estava dentro deles, ele precisava tirar o Egito de dentro deles. E muitas vezes o Senhor nos tira de dentro da prisão, mas ele precisa tirar a prisão de dentro de nós. E esse processo se faz totalmente necessário, e é o que Pedro vai começar a pregar. Ele fala,
Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo da proclamação, que proclamou. O batismo é o nosso início em Jesus Cristo. Então toda a história, meu irmão, tem um início. Toda a história tem um início, irmão. Toda a história vai começar em algum momento. Ele está contando ali a história deles. A história justamente que começou com Jesus de Nazaré, os chamando para o discipulado, quando ele larga as redes que ele pescava, e Jesus promete para ele: te farei pescadores de homens. E ele está executando aquilo naquele exato momento. Eu quero ler com vocês para ilustrar, porque Salmos 37:5 traz uma perspectiva bastante agradável daquilo que o Senhor faz em nosso meio. A palavra do Senhor diz, através da voz do profeta, rei e pastor Davi, diz: deixe nas mãos do Senhor tudo o que você for fazer. Confie nele de todo o coração e ele fará o que for necessário. Quero ler na versão Ferreira de Almeida, que diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo o fará. E a palavra fala justamente disso, porque sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Versículo 38, já partindo por final. E tudo que nós precisamos, irmão, é justamente dessa unção. No meio do caminho, nós batizamos o primeiro passo, começamos a dar um passo, mas devemos buscar a esperança da glória. O que é a esperança da glória? Cristo em nós, Colossenses 1:27. Cristo em nós, a esperança da glória. Ou seja, o Espírito Santo, pedir livremente o Espírito, pedir a dádiva do céu, irmão, a unção. A unção é que nos capacita a suportar o meio do caminho. A unção é que nos capacita a vivenciar o nosso propósito. A unção é que segura em nossa mão e não nos deixa nos desistir. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm sentido vontade de parar, mas que ainda têm fé para sonhar. Eu quero repetir, eu estou pregando aqui, essa mensagem aqui é que pessoas que têm sentido muita vontade de parar, mas que ainda têm fé para sonhar no seu coração, porque não se trata de você. A carne quer parar, mas o Espírito milita diante ao sonho. A carne, aquela incessante guerra que nós vivemos dentro do nosso coração, guerra sem fim, o amor e o medo, e as cartas de frente de nós, e o Espírito agindo por meio das informações que nós temos e recebemos por meio dos profetas, por meio do nosso devocional e da nossa leitura bíblica. Continue, meu irmão, continue, minha irmã. Eu sei que às vezes a vontade de desistir vai aumentando e a vontade de continuar vai morrendo aos poucos, mas não se trata de você. Sabe por que você não parou? Justamente porque é Deus habitando já dentro do teu coração. No meio do caminho, meus irmãos, nós conhecemos justamente o seu poder, e Ele também nos capacita a viver o sobrenatural. Quem quer viver o sobrenatural de Deus? Quero ler com vocês, Paulo mencionou isso à igreja de Coríntios, porque não se trata, irmão, da nossa força, nunca se tratou, e é por isso que nós não devemos usar esse poder em favor próprio. Por isso que ele começa a mensagem falando que Deus não age com favoritismo. Olha, no 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22, a palavra fala assim: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Isso é uma vontade de Deus, e por isso Ele nos unge com a sua presença, irmão. A unção significa presença, significa poder, significa tudo aquilo que nós precisamos ter. E no versículo 22 ele fala: e qual também nos selou e nos deu como penhor o Espírito em nossos corações. Quero ler numa linguagem mais atual para melhor compreensão. Fala assim, como dono ele pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que Ele guarda para nós. É uma garantia, irmãos. No versículo 21 ele fala: pois o próprio Deus que nos dá a nós e a vocês a certeza de que estamos unidos a Cristo, e foi Deus quem nos separou para si mesmo. Você é uma escolha de Deus, meu irmão. Você é uma escolha de Deus, minha irmã, para vivenciar um propósito lindo e maravilhoso, a qual o Senhor designou dentro da eternidade. Jamais tenha dúvida de que Deus está agindo agora, que o hoje está te preparando para vivenciar esse amanhã que em nossa mente já se faz presente por meio das suas boas promessas.
E a palavra continua e eu quero terminar falando. Então Jesus foi por toda parte, fazendo o bem. Irmão, enquanto você está vivenciando um processo, capacite-se, sabe? Deixa Deus te capacitar fazendo o bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com eles. Irmãos, a menção final da palavra é salvação para nós, para os nossos, que nós venhamos a ser uma palavra da salvação. A cura e a opressão fala justamente de um momento para esse mundo que nós vivemos. Não é pecado sonhar, não é pecado desejar ter um bom casamento, não é pecado desejar e orar para que os filhos sejam totalmente libertos e toda a família venha aceitar Jesus, de maneira nenhuma. O propósito final é a salvação. Só que a cura e curando os oprimidos fala justamente de um tempo agora. Então, o propósito, irmão, sabe, para isso que Deus nos ungiu com o Espírito Santo, sabendo que a história tem um início, que tem um meio, que vem por meio da unção, mas que ela terá um final também. E afinal é cura, afinal é restauração, o final é libertação da opressão. Mas o propósito é fazer o bem e vencer o que tenta nos parar. Lembra que Paulo fala que em Romanos 16, 20, que o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, ou seja, enquanto nós caminhamos e fazendo bem, nós vamos vencendo tudo aquilo que tenta nos parar. E eu quero terminar com vocês com, sabe, Gálatas capítulo 6, versículo 9, diz que se nós não desistirmos de fazer o bem, no tempo certo o Senhor nos dará a colheita de bênçãos. E Tiago 1,12 fala o seguinte, quero ler com vocês esse versículo. Ele diz o seguinte: feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, você sairá aprovado, meu irmão, você sairá aprovado, meu irmão, quero declarar, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam, ou seja, a coroa da vida. Qual é a sua coroa? O que você tem pedido para Deus todos os dias? Saiba que Deus te entregará das próprias mãos dele. Saiba que o Cordeiro tem uma recompensa para o teu sacrifício. Eu gostaria de deixar essa mensagem com os irmãos para a breve meditação. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. Não desista. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.